Vamos continuar falando de Brasília, dessa vez do Supremo Tribunal Federal, que retomou hoje o julgamento sobre o modelo das eleições para governador e vice no Rio de Janeiro. A ação é sobre o chamado mandato tampão, depois da renúncia do agora ex-governador Cláudio Castro. O ministro Flávio Dino, do STF, pediu vista, mas André Mendonça, Nunes Marques e Carmen Lúcia pediram para antecipar os votos. Quem tem todas as informações e atualizações é a nossa repórter Thaisa Medeiros. Thaisa, bem-vinda. Obrigada, Ju. Ótima noite a você e a todos. É isso, hoje o Supremo Tribunal Federal retomou essa votação. Agora ela já está suspensa por conta do pedido de vista do ministro Flávio Dino e só volta quando ele devolver esse voto. Mas, antes dessa suspensão, os ministros optaram por adiantar os seus votos. Então, a gente teve por último agora o voto da ministra Carmen Lúcia, formando o placar de 4-1 pelas eleições indiretas para o mandato tampão no Rio de Janeiro. E ela alega que não tem como se comprovar, né? Fica questionável aí os elementos que estão apresentados sobre a renúncia de Cláudio Castro ter sido uma manobra estratégica. Ela disse que não há elementos suficientes para comprovar essa alegação de fraude na renúncia e que, por isso, votaria pelas eleições indiretas. Então, com a Alerj, né, com os 70 deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, votando para esse mandato tampão. Antes dela, votava Nunes Marques, ele que seguiu também o voto do ministro Luiz Fux, relator dessa ação. Ele acompanhou integralmente o voto, por exemplo, pela desincompatibilização dos candidatos dentro de 24 horas. Ele só divergiu em um ponto a respeito do voto na Alerj ser secreto, porque Fux havia defendido um voto aberto, então Nunes Marques vota pelo voto secreto e essa foi a única divergência. No mais, então, eles também concordaram a respeito das eleições indiretas. O único que, por enquanto, votou pelas eleições diretas, com o povo indo às urnas, foi Cristiano Zanin. Os demais entendem também que há uma restrição do calendário eleitoral esse ano por conta das eleições já previstas, as eleições regulares de outubro, e que por isso uma eleição indireta seria a melhor saída para esse mandato tampão no estado do Rio de Janeiro. O ministro André Mendonça também havia adiantado o seu voto mais cedo. Ele defendeu que a renúncia de Cláudio Castro foi legítima e que ele não tentou burlar uma cassação pelo TSE e, segundo ele, ao término da própria sessão do TSE que analisava todo esse caso, foi reconhecido que havia prejudicialidade da sanção de perda de mandato, né, de cassação, na verdade, e que com isso, então, foi unânime esse entendimento pelo Tribunal Superior Eleitoral. E aí, depois, né, claro, havia o pedido de vista do ministro Flávio Dino, que ele alega que vai aguardar a publicação do acórdão desse julgamento no Tribunal Superior Eleitoral para conseguir compreender também todas as nuances do caso envolvendo a renúncia de Cláudio Castro no final do mês passado. Então, ele quer compreender o que foi de fato entendido pelo TSE para poder também avaliar, em nome aí do Supremo Tribunal Federal, colocar o seu voto sobre esse caso. Então, a gente separou um trecho dessa fala do ministro Flávio Dino em que ele explica detalhadamente os motivos que o levam a pedir vista nesse julgamento para compreender melhor essas nuances. Vamos conferir. Eu resolvi, em vez de votar, com esta condição de que, na minha perspectiva, a publicação do acórdão pelo TSE vai elucidar até pontos que nós estamos aqui a controverter, porque, afinal, nós não teremos a certidão, nós teremos os votos. Nós vamos ter o acórdão, a ementa. É que eu resolvi, nesse caso, de modo muito excepcional, pedir vista de ambos os processos. Pedir vista para aguardar a publicação do acórdão. Com a publicação, presidente, eu particularmente me sinto mais apto a votar.